Claro, a morte do Francisco, ela esbarra em tudo, cara. Em todo lugar, todo segmento de fé também, tá? As pessoas comentam sobre o falecimento do Francisco e tal. É, enfim, né? Eu havia falado, Francisco e Ademar, eu com Décio, eu falei, ô Décio, por que a liderança do Vaticano e tal, eles não impossam pessoas um pouco mais novas, vamos dizer assim, né? Em relação até mesmo à saúde, porque o Francisco parece que ele já vinha lutando, né? Com algumas dificuldades. Já frequentava hospitais, né? O pessoal o particular lá iria lá, ia lá, né? Ia examinar a saúde dele direto e tal. Em relação a isso, o Francisco e Ademar, por que a igreja ela não coloca pessoas mais novas, assim, de uma idade um pouco mais... Ou é tradição mesmo? Francisco, você quer falar? Eu abordo. Não, pode responder, Ademar. Pode Eu até responder. brinquei, eu falei, Décio, por que não coloca o Padre Marcelo, né? O Padre Marcelo Rossi é um cara carismático, é amigo de todo mundo. Aí, de Eu brinquei com repente, ele. se eu achar que eu devo comentar alguma coisa além do que você respondeu, eu respondo, mas pode responder. Tranquilo. Sobre em específico o Papa Francisco, a decorrência da morte dele está vinculada a complicações de doenças respiratórias, uma pneumonia, uma infecção viral, bacteriana, e de fato ele já havia um histórico de problemas pulmonares desde a época que ele era sacerdote. Ele chegou a retirar uma porcentagem do pulmão em decorrência de complicações já na época que ele era apenas padre. Sobre essas dúvidas, abordando sobre o conclave e eleição de papa, eu posso esclarecer, eu só não vou abrir na questão de teorização de próximos papas, que isso acaba sendo desrespeitoso pelo momento de luto. Então, uma discussão de um futuro conclave, quem poderá ser eleito, eu acho que não cabe a católicos debaterem, principalmente no dia de hoje. Mas sobre a eleição de papas, porque são papas com uma idade mais avançada, na verdade é relativo. E até a saúde, que nem. Existiram papas que foram eleitos com 60 anos de idade, que é uma idade, em comparação com outros pontificados, bem novo. Por quê? Todos os cardeais são bispos. E, além de serem bispos, são chamados de cardeais em decorrência de uma escolha do Papa para que esses bispos sejam conselheiros. É natural que aqueles que possuem uma vivência maior como bispo serem escolhidos como cardeais. Não será escolhido um bispo recém-possado, recém-ordenado bispo. Então, por essas questões, é natural que sejam mais velhos. Agora, sobre a saúde pessoal, é muito relativo. São João Paulo II teve o terceiro maior pontificado de papas, sendo só um pouco menor do que de São Pedro e de Pio IX. Então, essas questões são mais relativas. É natural que uma pessoa ser ordenada bispo seja uma idade mais avançada. Primeiro que para ser um sacerdote já é mais avançado. Por quê? Precisa de 9, 10 anos de formação. Para bispo é necessário mais uma formação, que é um requisito, por exemplo, um doutorado. Então já colocaria 15 anos, praticamente tranquilo, de formação obrigatória. Isso exige o tempo. Por isso que são idades mais avançadas. Legal, legal, é verdade, né? Faz sentido. Um preparo, nessa envergadura, a pessoa precisa passar por preparo, e o preparo demanda anos e anos e anos. É por isso que o Papa Francisco chegou onde chegou. Eu estava vendo aqui, ele é de 34. E desde cedo ele já passou pela trajetória, né? Então, realmente,
Para chegar a Papa, a pessoa já está em uma idade assim, mas também passou por muitos estudos, né? Teve um preparo rígido. Chegou aqui o nosso amigo Ednei. Tudo bem, Ednei? Bom dia. A gente está num bate-papo aqui. Seja bem-vindo, cara. Bom dia. Espero que todos estejam bem. Acordamos com essa notícia, cara. Pode falar, Francisco. Passa por Frei Ednei, obviamente o Frei Ednei ele já tem maturidade para tomar suas próprias decisões. Mas é porque, Frei, eu não sei se o senhor entrou no grupo do apostolado hoje, existe um pedido da coordenação do apostolado que os católicos do apostolado evitem, ou se possível não entrem em live hoje, entendeu? Eu não sei se o senhor teve acesso ao grupo hoje. Aí já passou por aqui o Rafael, aí eu orientei o Rafael segundo a rolagem que a Lele estava falando. Aí o Rafael teve acesso ao grupo e o Rafael pediu para descer. Aí eu não sei se o senhor teve acesso ao grupo hoje, entendeu? Do apostolado. Vou dar uma olhadinha aqui, viu, Francisco, para verificar. É porque assim, Obrigado pela informação. Tá, é porque a Lele estava falando que os católicos do apostolado, principalmente, não iriam subir live hoje por conta do luto, que era um pedido que eles fizeram. Aí eu pedi ao Wesley que cessasse a rolagem, para não haver escarnecimento nem nada disso. Aí eu acho que o senhor não vai conseguir ler se a Lele ainda estiver aqui na rolagem a orientação do apostolado, entendeu? Ok, então, vou dar uma verificada lá. Agradeço, Francisco, pela informação. Obrigado aí, Wesley, pela oportunidade. Né? Sim, dá uma verificada lá e é melhor obedecer a liderança aí, que é salutar, né? Muito bem. Sim, Francisco, o que a gente estava falando? Sim, aí como o Ademar falou, né, existe um motivo prático para a idade do Papa ser um pouco mais avançada, pelos anos de estudo que um bispo tem que ter, a idade mínima que a pessoa tem que ter para ser Papa, entendeu? Então, assim, geralmente vai ser pessoas que passaram ali dos seus 50, beirando 60 anos por causa dos anos de estudo que tem que ter, como o Ademar bem falou, entendeu? Agora, você pode ser um senhor de 60 anos 100% sadio, como você pode ser um senhor de 60 anos com alguma debilitação de saúde, entendeu? A questão da saúde em si, tirando coisas graves que impeçam ele de exercer o pontificado dele, se for uma doença simples que está controlado, alguma coisa assim, isso não é impedimento, entendeu? E no caso, tivemos, até complementando, no conclave tem uma idade máxima para se tornar papa, que são 80 anos de idade. Então, os cardeais acima de 80 anos, eles não possuem uma participação para serem eleitos papas. Então a igreja já estipula. E sobre essa questão de ter alguma doença, não é um impedimento. Nós tivemos João Paulo I, que teve um dos mais curtos pontificados, 33 dias. E ele já era, enquanto bispo, bem debilitado e todos sabiam de uma condição ali crônica. Isso não impediu que ele fosse eleito. Porque a igreja, ela não está visando um papa que fique o máximo de tempo possível no pontificado. Visa aquele que irá contribuir no papel do sumo pontífice. Então, é essa aplicação. Não vê aquele que está mais saudável ou mais novo. Certo, certo. Eu até brinquei com o Décio, eu falei, por que o padre Marcelo Rossi ele não participa também do papado? Ou ele não pode, por algum motivo, vocês sabem? Então, em teoria, qualquer pessoa, desde que batizada, poderia ser uma opção de ser eleita num conclave. A questão é que isso se restringe aos cardeais. Os cardeais, por excelência, são bispos, indicados pelo Papa atuante. Por exemplo,
cerca de 90% dos cardeais atuais foram indicados pelo próprio Papa Francisco. Então, o que ocorre é isso. É necessário, numa questão de tradicional e disciplinar, que seja um bispo. É uma prerrogativa. Isso quer dizer que não existe a possibilidade de ter um cardeal que seja padre, teólogo? Não, existe a possibilidade. Mas a prerrogativa é que o que predomina é ser um bispo. Precisa ser um bispo, precisa passar pela hierarquia, seria isso, Ademar? Sim, a questão mais comum é de que sejam escolhidos cardeais aqueles que são bispos. Inclusive o Papa Francisco, ele abordou uma crítica dentro do ambiente administrativo da igreja, que é o carreirismo. Tem muitos sacerdotes que visam um carreirismo, em que querem crescer em nível de carreira dentro da igreja, ao invés de seguir o serviço. O Papa Francisco, ele trouxe grandes transformações administrativas dentro da igreja. Ele tinha uma ala liberal, mais ou menos isso, né? Não, Não? eu acho errôneo abordar conceitos ideológicos dentro do corpo da igreja, porque aquilo que pode ser encarado como ideológico de progressista, conservador, não se reflete. Por exemplo, no Brasil, se falar em Bento XVI, conservador. Então, só que Bento XVI, na época que era cardeal, era colocado como progressista. Então, vai da régua de quem coloca. A questão são sacerdotes. Eles possuem o ensino da fé. Aí que tá. A ação do Romano Pontífice, ela vai abordar questões pastorais e questões doutrinais. E que muitas das vezes pode ser enxergado como progressista ou conservador. Então, às vezes acusam de progressismo um papa que fala muito do pastoral. E de muito conservador, um papa que fala muito da questão doutrinal. Só que no fim o papa é o papa. Não é algo ideológico. É errôneo abordar um papa como sendo de esquerda e de direita. Não é assim. E você, Francisco? Pode falar, Ademar. Inclusive, por exemplo, muitas declarações que aí já desmancha essa acusação, que eu acho que inclusive não seria do momento, que vi muitos comentários de católicos, inclusive, acusando o Papa Francisco de comunista. E em defesa ao Romano Pontífice, tem várias declarações que seriam colocadas como uma declaração conservadora. Por exemplo, ideologia de gênero. Ele colocar que seria uma colonização ideológica. Ele abordou muito uma crítica sobre a ideologia de gênero. Se brincar não, eu consigo defender tranquilamente com os documentos dele. Foi o Papa que mais criticou a ideologia de gênero dos últimos papas. Declaração em defesa da vida, contra a interrupção da gravidez. Tem várias declarações pesadas, como, por exemplo, ele fazer uma analogia de que a prática da interrupção da gravidez é a acusação dos alemães lá da Segunda Guerra, que não pode falar o nome do bigodinho, de mãos brancas, de luvas brancas. E outras declarações em vários sentidos. Só lembrando aqui, é uma questão do apostolado aqui nessa plataforma, e a gente respeita. A TV Aparecida, que é uma TV católica, né, justamente está falando sobre a morte do Francisco agora. Então, assim,
uma TV muito importante, católica, está abordando, né, o que aconteceu hoje de manhã. E eu não vejo problema nenhum também comentar sobre isso aqui, né, gente? Se a maior TV católica está comentando, por que um canalzinho mequetrefe lá do TikTok não pode? A questão Mas não só é de você não ter abordar, é o desativado a modo, né? rolagem, Tendo Wesley, respeito. Sim, você sim, ter desativado a rolagem já foi um sinal de respeito, entendeu? claro, Eu agradeço. E ali, claro. quando eu comentei na rolagem, Wesley, que o espírito ele sopra, né? Que até você fala assim, para, Francisco, sobe aqui, não foi? É porque, assim, para a Igreja Católica, a eleição do Papa realmente é um sopro do Espírito Santo, entendeu? Como o Ademar estava comentando, o Espírito Santo ele suscita no meio dos bispos e dos cardeais a necessidade que a Igreja está passando por aquele momento. Se for de um Papa mais doutrinário, se for de um Papa mais progressista, se for de um Papa um pouco mais conservador, entendeu? A Igreja Católica crê piamente que a escolha de um Papa realmente é o Espírito Santo suscitando de dentro da Igreja a necessidade que a Igreja está passando naquele momento, ok? Eu costumo até fazer uma analogia, os três últimos papas, né? O Papa João Paulo II, Bento XVI e o Papa Francisco. E eu vejo que o Papa João Paulo II ele foi um Papa altamente missionário, entendeu? Foi um dos papas que mais visitou cidades, países, entendeu? Então ele teve aquela condição dada aos apóstolos, ide pelo mundo e pregai o evangelho. Então o Papa, ele assumiu a posição de apóstolo. Já o Papa Bento XVI, como ele assumiu o nome de Bento, né, que é um monge beneditino, que foi o fundador da Ordem de São Bento, ele já foi um Papa mais voltado para a área doutrinária, entendeu? Então, assim, como Bento, ele reformou os mosteiros, criou os mosteiros, trouxe a igreja de volta às questões doutrinárias, às questões da palavra, entendeu? Já o Papa Francisco, ele escolheu o nome de Francisco não foi por à toa. Ele veio trazer de volta à igreja o que Francisco nos ensinou, que é a opção pelos mais pobres, que é a opção pelas pessoas mais necessitadas e os excluídos. Então, os excluídos na nossa sociedade hoje são quem? São as pessoas que estão à margem da sociedade. São a comunidade LGBT, é a comunidade das pessoas pobres, realmente, das pessoas perseguidas, das pessoas que estão sendo expulsas dos seus países por conta de guerra, entendeu? Então, eu tive preso e não me visitaste, fui estrangeiro e não me recebestes. Então, ele pega esse conceito do evangelho e traz para o pontificado dele, entendeu? Então, o Espírito Santo, ele, de fato, ele suscita no meio da igreja a necessidade que a igreja está passando por aquele momento e escolhe o bispo que vai representar aquela necessidade, entendeu? Certo. Tem alguns nomes cogitados, Francisco e Ademar, em relação à substituição. Como é que funciona a substituição? É feita uma eleição, uma reunião assim com a liderança? É uma questão de votação? Como é que funciona isso, cara? Vocês sabem? Esses nomes cogitados, Wesley, sempre é a imprensa, entendeu? A imprensa, ela vive de especulações, né? Ela prende a atenção do público nessas especulações. É assim para a eleição para prefeito, vereador, governador, presidente. Em 2022, eles já estavam fazendo pesquisa para saber quem é o presidente de 2026. Então, assim, eu nunca vi essas especulações acertarem, entendeu? Mas como é feita a eleição de um papa? Após o velório, né, por isso que assim, a gente não comenta sobre os possíveis nomes em respeito ao Papa que está morto, porque eles só se reúnem depois que é feito o velório, depois que é feito o sepultamento, para depois eles irem discutir quem será o próximo Papa. Mas de forma prática, todos os bispos, todos os cardeais do mundo, né, os eleitores, eles se reúnem no conclave. E eles ficam realmente ali em retiro, totalmente separado de todos os outros padres, todos os outros bispos que não são eleitores, e eles se reúnem num local específico, entendeu?
Lá pode demorar um dia, como pode demorar um mês para a escolha de um papa. Então eles vão ali, tem toda a questão da cerimônia, toda a questão da leitura da palavra, tem tudo. Então eles, quando chega no momento de votação, eles pegam o nome de um candidato que eles acham que deve ser o novo papa e colocam dentro de uma urna. Ali é feita a contagem dos votos. Se chegar a maioria, aquele papa ele é eleito. Se não haver uma maioria, o que é feito com aquele papel? Eles são colocados em incenso e aquele papel é queimado. Aí sobe aquela fumacinha preta, entendeu? Aí eles voltam de novo para as discussões, para os debates, aquilo tudo outro. Quando existe uma eleição de um papa, que existe uma maioria, um determinado quantidade de bispos escolhe o novo papa, é colocado de novo um incenso sobre aqueles votos e aquela fumacinha sai branca. E aí ali é a eleição do novo papa. Mas são debates, entendeu? Debates sobre teologia, debates sobre tudo isso. Então você vai e coloca, olha, eu quero que seja o Papa Wesley. Aí o outro diz assim, eu quero que seja o Papa Ademar, o outro o Papa Francisco. Então se não houver um consenso, não há eleição. Aí vai ser discutido, olha, mas a igreja está precisando disso, isso a gente só tem uma sombra do que acontece, né? Mas como acontece realmente esses debates é segredo, e qualquer um dos bispos que relatar o que aconteceu dentro do conclave, eles são passíveis de excomunhão, entendeu? É o mesmo como se fosse um segredo de confissão. Então aqui a gente de fora, a gente só especula como é que é, entendeu? Mas como é de fato, nenhum dos bispos tem autorização para falar. Quantos bispos são lá na reunião para decidir o Papa? Eu acredito que é mais de 80, né? Eu acho que o Ademar talvez responda melhor, eu não sei. Só fazendo um complemento, essa maioria não é maioria simples, tá? Tem que ser cerca de 2/3 de aprovação do candidato. Atualmente, e aí o que acontece? Vai variar a quantidade de pessoas que podem ser eleitas e pessoas que podem votar, porque está vinculado à questão da idade. Atualmente, o conclave ele possui cerca de 120 cardeais elegíveis. Então, esse será um dos conclaves, o futuro conclave com uma das maiores votações. Então, um terço, mas a quantidade lá, o Ademar, quanto é que são ao todo? Então, são 120. 120? Isso, são 120. Então 2/3 seria aí 40%. 80%? as 80 pessoas. 80 pessoas. Ah, então tem que ser uma boa parte, né? Para apontar o novo pontífice, né? Sim, tem que Porque ser. ele vai ser o líder da igreja, né? Não seria coerente você escolher o líder da igreja por 25 votos, por exemplo, entendeu? Ele não teria apoio da igreja e ele não teria legitimidade para assumir. Então tem que ser realmente a maioria esmagadora para que a igreja continue una, entendeu? Certo. Então, no caso, é a mídia que divulga os possíveis substitutos do Francisco. A Igreja Católica não se pronuncia, né? Sempre é uma especulação externa da mídia. A igreja nunca vai estipular algum candidato porque não pode ter sequer interferência externa. Não à toa. E depois, só até abordando, se a gente puder abordar mais a figura do Francisco, porque o dia, a semana é abordando mais ele do que o conclave. Mas eu posso tirar as dúvidas tranquilamente. Pode falar. Não, eu só ia comentar sobre a nacionalidade, né? Acho que é o primeiro Papa que foi escolhido que é latino. É o primeiro Papa americano, sim. É o primeiro Papa, em certo sentido, que foge do continente europeu e norte da África. Meu Deus, quase tantos anos, né, de igreja e o primeiro a ser escolhido. Levando em consideração que dos 2000 anos de igreja,
somente 500 foi com a descoberta do continente americano em si, então seriam 500 anos É com a verdade. possibilidade de poder escolher, mas não foi escolhida. Isso passa numa compreensão, e eu posso abordar também, a questão de que muitos dos cardeais escolhidos para se tornarem papas são italianos. Só que São João Paulo II, quando ele foi escolhido, que era Karol Wojtyła, ele era polonês. Ele acabou sendo um primeiro, depois de muito tempo, que não era italiano. E a partir disso veio Bento XVI, Josef Ratzinger, alemão. Então, com isso, se deu a abertura de se escolher outros candidatos que não italianos e depois, por que não, um não europeu. E aí foi escolhido o Papa Francisco, que na época era cardeal, Jorge Mário Bergoglio, o nome completo dele, e era bispo de Buenos Aires. Ele sendo bispo de Buenos Aires, ele tinha acesso ao Vaticano, ele frequentava lá, ou o nome dele? Ele já era cardeal, então sim, ele já era... Ele era cardeal, inclusive, na época que foi escolhido Bento XVI. Ele participou da eleição de Bento XVI. Ah, então ele era cardeal já no Vaticano, não na Argentina. Então, o título de cardeal, ele não te obriga a ficar integralmente em Roma. Pode continuar que nem. Aqui no Brasil tem vários cardeais. Os mais conhecidos, cardeal Dom Odilo Scherer, que é o de São Paulo, arcebispo de São Paulo. Cardeal Dom Lorene Tempesta, que é o do Rio de Janeiro. Eles continuam aqui, sendo bispos de São Paulo e Rio de Janeiro, mas também são cardeais. E aí, quando tem alguma questão envolvendo os cardeais, eles vão para Roma. Como é que se torna? Cada estado tem, cada país tem seu cardeal, cada estado, como é que funciona? Então, a escolha está vinculada ao Papa. Então, o Papa Francisco, ele escolhe aqueles bispos que já têm algum vínculo maior com ele, já tem um destaque, seja nacional, daqui do Brasil, da região do país em específico, que ele vê como uma liderança que pode participar do pontificado dele. O cardeal acaba sendo também um conselheiro. Então, o Papa Francisco ele escolhia essas pessoas que ele via como aptos a contribuírem para o pontificado dele, se tornando assim cardeais. Então, quem escolhe os cardeais são o Papa, né? Da mesma forma que quem escolhe os bispos também é o Papa, para serem ordenados. É bem parecido com o presidente que escolhe os ministros do STF, né? Mais ou menos Se isso. quiser fazer uma analogia, porque não consegue ser uma analogia perfeita, porque são sistemas não integrados, mas sim, é uma escolha que parte do Papa, assim como se fosse... porque no caso... Só que o que acontece? Da analogia que você utilizou, eles precisam da aprovação de um congresso. O Papa não precisa de aprovação de ninguém. É uma decisão que cabe a ele, porque a função ali é de ser conselheiro do Papa. E por exemplo, até uma dúvida recorrente, até para quem não é católico. O perfil aqui tem vários segmentos de fé. Como é que faz se um Papa não está de acordo? Ele é Papa, né? Ele foi tranquilamente eleito e tudo mais. Só que ao decorrer do percurso, ele fez coisas que a igreja reprova. É impeachmentado? Como é que funciona isso? Ele é tirado, ele é substituído, ele continua? Teve na história alguém assim, que aconteceu alguma coisa nesse sentido? Então, não existe deposição ou impeachment de Papa. Não existe a possibilidade de um Papa ser herege dentro do próprio catolicismo. Isso daí não há a possibilidade.
Agora, na questão de conduta pessoal, existiram. Só que isso não afeta em específico o cargo de Papa, porque nós cremos que a função do Papa tem a assistência do Espírito Santo, em que preserva o ensinamento e o depósito da fé. Então isso não vai afetar. Agora, já tivemos condutas questionáveis de diversos, de fato. Isso é notório. Legal, então um papa ele tem que manter o decoro bonitinho, né? Para que. Enfim, não é nem o caso, né? Porque todos se comportaram até onde eu sei. Ou tem algum que na história aí teve algum comportamento? Então, não, né? Eu acredito que, inclusive, Francisco e Bento XVI sejam reconhecidos pela Igreja como santos, e os últimos papas da Igreja tiveram uma reta conduta. Existiram papas que tiveram condutas pecaminosas em situações de escândalo, mas que não afetassem o ensino da doutrina, porque nós cremos que nenhum papa vai contrariar o ensino da doutrina. Certo, certo. Porque assim, Wesley, a maioria das pessoas não sabem, mas o papado de um papa, ele não é uma coisa isolada, de uma pessoa só, certo? Existem várias funções dentro da igreja, como o próprio Bergoglio, ele já foi, ele teve outra função antes. O Papa Bento XVI, por exemplo, ele foi delegado da doutrina do Papa João Paulo II, entendeu? Então todas as questões doutrinárias passava pelo o bispo Ratzinger, né, que antes de ser papa era o nome dele, e ele ali também tinha um colegiado de padres e de bispos para discutir sobre doutrina. Então, não é que é uma decisão individual de uma pessoa, mas sim uma decisão de um colegiado de bispos e de padres estudiosos para, de repente, você formular uma doutrina ou esclarecer uma situação da fé, entendeu? Então, por isso que a questão do erro do Papa em doutrina é uma questão que nós nem cogitamos que possa existir, porque não é uma decisão de uma pessoa só, entendeu? Isso é uma decisão de um colegiado de pessoas que estudam sobre aquele determinado assunto. Vai haver posições divergentes entre esses? Pode haver. Mas só que é mais difícil 30 pessoas errarem sobre um assunto do que uma pessoa apenas determinar o que vai ser decidido sobre aquele assunto. Entendeu? Então, existem funções dentro do Vaticano de pessoas que são destinadas à questão da doutrina, outra pessoa destinada à questão da área social, outra pessoa são destinadas... Ali eles montam uma equipe de estudos para poder vir as bulas papais, os concílios papais, entendeu? Não é a decisão, hoje eu sou papa, então a partir de hoje os padres vão poder todo mundo casar, né? Vamos citar isso, que é uma coisa que é muito debatida na igreja evangélica sobre o celibato. Então não é que um papa entre hoje e ele sozinho defina se um padre pode casar ou não. Existe um colegiado de bispos que auxiliam nessas decisões. Então o Papa ele não é um autoritário, não é um regime autoritarista, entendeu? Ele apenas está à frente da igreja, substituindo ali os primeiros papas, né, Pedro e os que vieram depois dele, mas tudo é resolvido num concílio como foi resolvido no concílio de Jerusalém, entendeu? Existe ali uma discussão, existe ali um debate, existe tudo isso. Então não é um regime autoritário. Certo. Será que na opinião de vocês, algum bispo, cardeal aqui do Brasil possa ser cogitado ou ter uma oportunidade lá no Vaticano, cara? Ou como pontífice? Eu me abstenho de especulações. O que eu falo é que todo cardeal tem a possibilidade de ser eleito. A gente não sabe o que pode acontecer, porque a gente não está inserido. O que eu posso responder sobre isso é que todas as especulações que foram feitas até hoje, todos erraram. Erraram? Todos erraram. Existe um então não existe isso.
popular, que italiano, mais em específico, que aquele que entra no conclave como papa sai cardeal, ou seja, aquele cogitado como papa vai sair cardeal, não vai ser nada. Mas que nem eu falei, se a gente puder abordar a figura do Papa Francisco, acredito que vai ser mais proveitoso do que as especulações do conclave. Certo, certo. Então o Papa Francisco ele ficou o quê? 3 anos no papato? 3 a 4 anos? Não, ele ficou mais, ele é desde 2013. Nossa! Foi um dos papas que ficou mais tempo então, cara? 2013? Não, tiveram papas que ficaram muito mais tempo. Então não tem um tempo específico da pessoa estar lá e tal, não? Não tem um tempo em específico. É até a possibilidade da renúncia ou falecimento do Romano Pontífice. Então, Papa Francisco ele foi eleito em 2013, não lembro em específico o dia, que eu não separei aqui, mas se eu não me engano ali no início de 2013, mas foi após a renúncia de Bento XVI. Eu tô vendo aqui, cara, teve um papa que ficou 37 anos. Nossa, ficou muito tempo, né, cara? O papa que teve um dos maiores pontificados foi Pio IX, não lembro ao certo o tempo em específico. Mas o Papa Francisco, e ele foi eleito no contexto da renúncia de Bento XVI, e já como Papa, uma das primeiras missões que ele teve foi na JMJ, que ocorreu aqui no Brasil, tendo a concentração no Rio de Janeiro. Então, a primeira missão papal dele de evangelização estava vinculada aos jovens e estava vinculada ao Brasil. Um Papa sul-americano, coincidentemente, providencialmente. Certo. Então, fica aí, né, o luto dos irmãos católicos, todo mundo, né, não é só católico que tá em luto. Muitas pessoas que admiravam o trabalho do Francisco, entende que é um grande líder, né, que passou aí. Então é isso, cara, e a intenção mesmo de abrir a live é conversar um pouco sobre esse assunto. Afinal de contas, é um líder mundial. Eu acho que o Papa em si fica sendo a pessoa mais importante do que o presidente dos Estados Unidos, cara. Sem sombra de dúvidas, porque o Papa, ele é uma liderança espiritual, religiosa e política. E por que eu diferencio espiritual de religiosa? Porque muitos não católicos o admiram, acompanham, seguem os seus ensinamentos, apesar de não serem católicos. O Papa Francisco ele desenvolveu um diálogo com diversas lideranças religiosas. Não à toa, não só ele, os seus antecessores. Em todo funeral de um Papa, várias lideranças religiosas acabam indo. O Papa Francisco ele teve um desenvolvimento de um diálogo muito com os ortodoxos, só que o que prejudicou isso? A questão da guerra da Ucrânia e da Rússia, porque ele falou abertamente sobre a violência que o povo ucraniano estava sofrendo. E, no período, o patriarca ortodoxo, ele defendeu ferrenhamente o Putin, a decisão da invasão, etc. Isso prejudicou, mas não abalou totalmente. Então o Papa Francisco ele sempre teve uma postura de diálogo e muitas lideranças, tanto políticas quanto religiosas, sempre nutriram uma admiração. É difícil alguém... eu não gosto do Papa Francisco. Por quê? Qual postura em específico? Eu não concordo com a questão teológica. Mas você é católico, não é? Não, tá tudo bem. Mas em questão de testemunho, ele, totalmente debilitado, esta semana, fez questão, ontem, foi sua última aparição, na Páscoa,
ele entrou no Papa Móvel e foi diante da população, dos fiéis, inclusive contrariando a restrição médica. Por quê? Porque ele valoriza esse contato com os fiéis, com o povo. Não à toa, ele não estava morando na casa, no quarto papal. Ele estava morando numa pousada que é ao lado e que ele falou várias vezes que preferia a pousada porque ele tinha um contato humano, que ele nunca foi uma pessoa de se isolar. Então, o Papa Francisco sempre teve esse legado. Tanto é que uma frase, e de certa forma é um lema dele, é que a igreja tem que ser aquele pastor que não tem medo de se sujar diante da lama com suas ovelhas. É aquele pastor que tem que ter o cheiro de suas ovelhas. Então o Papa Francisco foi um papa que teve um grande contato com o povo, teve um grande vínculo de evangelização, um grande vínculo pastoral, de encontro aos fiéis. Se fosse para resumir a ação do Papa Francisco, seria nesse sentido. Sim, Francisco, quer falar alguma coisa? Não, e é importante também, Wesley, assim, as pessoas, antes de tecerem alguma crítica, conhecer, entendeu? Você está dando uma oportunidade aí da gente explicar como é que funciona, como é que não funciona. E tem pessoas que tecem críticas sem conhecer o mínimo, entendeu? Aqui nós estamos passando um mínimo de informação de uma coisa que é bem mais complexa, entendeu? E tem pessoas que nem esse mínimo de informações têm e querem ter o direito de criticar, querem ter o direito de opinar, querem ter o direito de até serem escolhidos, talvez, entendeu? Certo, certo. O meu desejo era que Claro, a gente tem que respeitar a liderança da comunidade católica, o Guardião, o Marcos, a turma toda que sempre está em live, né? De estar aqui comentando, mas por motivos maiores, claro, sempre tem que obedecer aos seus superiores, tá bom? E obrigado, Francisco, obrigado, Ademar, por esse bate-papo aqui. De maneira alguma, para quem já conhece um pouco aqui do nosso trabalho, para abrir para falar mal de alguma coisa ou mal. Pelo contrário, cara, pelo contrário, é justamente uma conversa expositiva, explicativa sobre o assunto, entendeu? Eu aqui abordo o debate X1, que as pessoas conhecem, é sabatina, conversa normal. Então, cara, de maneira alguma foi para ofender os nossos irmãos católicos, até eu desativei o comentário, porque sempre vai ter um engraçadinho que vai acabar desmerecendo, né, esse detalhe aí importante que é o falecimento do Francisco, e não é nossa intenção, ok? Mas, entretanto, outros sim. Quero agradecer a todos, tá bom? Peço que os nossos amigos católicos... Só para falar, Wesley, nós, os católicos, eles têm certeza de que Jesus Cristo suscitou um novo santo aqui na Terra, entendeu? Porque a Igreja Católica, ela absolve esse pedido de Cristo de ser de santos como seu Pai Celeste é santo, entendeu? E quem nos faz santo é o próprio Cristo e o próprio Espírito Santo. Então, para a Igreja Católica, hoje é uma certeza de que a promessa de Deus novamente se cumpriu, de que ele nunca iria nos abandonar, entendeu? Cristo prometeu que ele iria permanecer junto com a sua igreja até o final dos tempos. Então, a Igreja Católica acredita piamente nessa promessa, entendeu? Não existe a questão das portas do inferno prevalecer sobre a igreja, entendeu? Ela pode chegar à porta, ela pode ultrapassar a porta, mas nunca ela vai prevalecer na Igreja Católica. Então, quando os católicos eles têm essa postura, não é uma postura de soberba, mas é uma postura de confiar nas promessas de Cristo, que às vezes é um pouco mal compreendida, por talvez ser mal explicada, ou por talvez a intenção da pessoa realmente de não entender o que é as promessas de Cristo para a Igreja Católica, entendeu? Às vezes eu percebo que tem algumas pessoas que têm pouca paciência de explicar, às vezes não usam a didática correta para conversar no meio protestante,
Às vezes eu também vejo protestantes totalmente armados e você fala uma coisa para ele e tudo que você falou não significou nada. Você pode não ter a mesma fé. O livre-arbítrio foi dado por Deus. Você não é obrigado a ter a mesma fé que eu, e eu ter a mesma fé que o Ademar ter a mesma fé do Frei Ednei, entendeu? Isso é o livre-arbítrio que foi dado por Deus. Mas o que nós temos que procurar é pelo menos respeitar a fé da outra pessoa, entendeu? Não sendo, Claro. não sendo TJ, né, Wesley? A gente respeita. Então é isso, pessoal. Vocês querem abordar mais alguma coisa antes de eu fechar? Porque eu não quero ser cansativo para vocês e eu não sabia Quero também. só te agradecer a oportunidade e reiterar a minha admiração por você na condução dos debates e na condução das lives, entendeu? Valeu, Francisco, obrigado aí pelas palavras. Eu não sabia também desse comunicado na comunidade apostólica lá no grupo, né? De vocês, que vocês têm um grupo, né? Não, Então, eu não faço eu parte não do apostolado, né? O apostolado, ele tem um grupo específico de católicos aqui no TikTok e eles já se conhecem, pelo que eu conheci do apostolado, eles já se conhecem há muitos anos de redes vizinhas, entendeu? Já tem uma amizade, já tem uma proximidade, tem um pensamento muito coeso, entendeu? Então eles acabaram se reunindo para criar um grupo de estudos, eles repartem entre si documentos, conhecimentos, entendeu? Eles têm uma parte jurídica também que dá um suporte jurídico para eles. Então é um grupo aqui do TikTok, das redes sociais que se organizaram e eles têm essa união entre eles, entendeu? Então eu também admiro também o grupo do apostolado, entendeu? Eu não sou obrigado a concordar com tudo que eles falam, mas a gente mantém o respeito, entendeu? Quando o assunto é doutrina, nós estamos basicamente falando sobre a mesma coisa. Mas é óbvio, nós somos humanos e nós somos seres pensantes que têm opiniões diferentes sobre determinados assuntos. Então, no que tange a questões pessoais, às vezes eu divido, às vezes eu dou minha opinião, eles dão a opinião deles, mas no que diz respeito à doutrina da igreja, o pensamento é coeso, entendeu? certo. Ademar, você não faz parte também do grupo lá, né? Ou faz? Não faço. Meu projeto é independente aqui na plataforma. Show de. Ademar, acho que é a primeira vez que eu te subo aqui no Podplay. Você é católico desde sempre? Sim, eu tive a conversão, a viradinha de chave, mas eu sou católico de berço também, em termos coloquiais. Ah, que legal. Então, desde sempre, sempre ali com a doutrina católica, né? Aprendendo e tal. Sim, desde novo, mas eu considero a virada de chave ali no período dos 15 anos de idade, em que aí realmente tive um compromisso do estudo, do entendimento mais crítico, digamos assim. Certo. É católico romano. Tô vendo a bandeirinha do Vaticano, é católico romano mesmo, né? Sim, Tem os sim. ortodoxos. Não, um católico integral na palavra católico, digamos assim. Tá. Ô Francisco Ademar, você já se conhecia ou é a primeira vez aqui na live? Olha, de interação direta com o Francisco, não me recordo, não. Eu também acho que a gente nunca participou de live juntos, não. Eu não utilizo muito esse perfil pessoal, só em alguns momentos para subir em situações específicas. Ah, que legal. Muito bem, Ademar. Eu sempre faço sabatina com católico, com evangélico, adventista, TJ. E um dia aí eu quero convidar vocês pra gente bater outro papo aqui, cara. Porque, afinal de contas, nada melhor do que chamar alguém que faz parte, né, do segmento, que entende melhor, que sabe como é que funciona. Porque essa é a ideia, né? Tá certo? Obrigado, Ademar. Obrigado, Francisco. Obrigado. Wesley. Até a próxima, tá? Depois que eu conversar com o Guardião, vou pedir até desculpa, eu não sabia dessa restrição, pelo menos hoje, né? Em relação a respeito ao falecimento do Francisco. Embora aqui não estamos para falar mal ou algo do tipo, mas sim para discorrer sobre essa informação. Esclarecer. Né? Sim, dúvidas e como eu mesmo falei, como é que funciona depois, né, tal, quanto tempo fica um papado, esses detalhes que muita gente não conhece. Ficou algum sobrando, em dúvida, ainda não respondido, a resposta não foi...
Então, geralmente eu subo as pessoas para perguntar, né? Tem uma pessoa específica ali. No caso, teve muita gente que queria subir e eu vi que não era católico, então eu não subi em respeito. Talvez ia fazer alguma colocação maldosa, né? Alguma coisa assim nesse sentido. Então eu não subi. Na verdade, eu queria subir só católico. Mas como o pessoal lá tá, pelo menos hoje, né? Tá se guardando e em respeito ao luto do Francisco. Então a gente não teve muitos católicos, teve vocês dois aqui, né, que é muito bem colocado, pontuou muitas coisas interessantes, mas fica nisso, né? Tenham um bom dia a todos e que Deus abençoe vocês, tá bom? Obrigado, Amém, Wesley. igualmente. Valeu.